O meu nome é Mike Nerock, as informações, eu sou diretor da EMSA, então da academia, em Marlborough, em Massachusetts. Eu estou no meu 13º ano escolar, que é difícil para mim para eu acreditar nisso, né? Eu comecei como professor substituto, então me tornei um professor de educação especial por um período curto, e depois fui para a administração como um dean, e aí, então, como vice-diretor, então tenho uma posição desde 2019, então no meu 4º ano, ótimo, grande escola, está localizado, obviamente, em Marlborough, é ótimo estar aqui, eu estou de Marlborough, e eu não fui a EMSA, porque não tinha ainda quando eu fui high school, então é bom ótimo ser da mesma cidade, nas famílias, como eu sempre disse, eu vivi em Clinton, eu conheço Hudson também, Maynard, mais e mais familiar com as cidades irmãs, que aí eu vou falar mais sobre isso depois. Então, você vai encontrar mais gente aqui da AMSA, que serão apresentados. Quero que você saiba que você vai ouvir minha voz. Não sei se é uma coisa legal ou não, mas eu acho que nessa apresentação esta noite, eu vou falar um pouco das coisas aqui, de tudo, da escola, sobre a missão, envolvimento, né, de tudo, alguns dos programas, a vida acadêmica dos nossos estudantes, e também os nossos clubes, atividades e tudo. Vocês vão ouvir muito. Se tiver alguma pergunta durante a apresentação, por favor, sinta-se livre para digitar a sua pergunta no chat, no bate-papo. E talvez pessoas que podem ajudar a responder essas perguntas na maioria das vezes. Então, eu não vou acessar o chat quando eu estiver falando, mas, por favor, sinta-se livre para escrever suas perguntas que você tiver no chat e vamos respondê-las no final da apresentação. Ficarei por alguns minutos e se alguém tiver alguma pergunta geral, eu quero que todos saibam que nosso diretor de educação especial, Sarah Lynn Jarvins, olá, Len, ela é a nossa a Caitlin, a diretora das pessoas que aprendam inglês, e depois que eu ia falar tudo, a Lynn Jarvins e os outros dois, eles vão ficar um pouco depois para aqueles que tiverem alguma pergunta sobre os nossos programas. E eles vão começar depois que eu concluir tudo. Lynn Edwards está aqui também. Pronto, apresente-se. Ela que é especialista em admissão, em registro, ela vai ter um slide sobre a loteria, e como é que vai acontecer, vai falar sobre isso no final da apresentação. Então, vamos, sem maiores, vamos começar. Então é um slide de bem-vindas, né? A EMSA são a Academia de Ciência e Matemática Avançada. Então, se você estiver imaginando, então, EMSA é uma escola pública gratuita. A gente não cobra mensalidade. Qualquer coisa. Eu sempre digo a história. Eu tenho amigos meus, né, até hoje, eles esquecem, então, eles ainda me perguntam quanto é que custa para ir nessa escola, na EMSA. Não tem mensalidade, não tem cobrança, é de graça. Então, a gente quer que as famílias saibam disso, né? Então, tem 966 estudantes. Esse é um número que foi criado pelo estado de Massachusetts, pelo Departamento de Educação em Massachusetts. É o máximo de estudantes
de cadeiras que nós temos para estudantes na nossa escola, 966 estudantes, entre 7 anos, né, então, por volta de 140 estudantes em cada ano, né, em cada grau. Então, por que tem muito? Porque normalmente nós temos, ano passado, nós tivemos mais de 1.000 de pessoas que aplicaram, e que portanto, vai aumentar, vai abrir alguns assentos, né, algumas vagas, então mais vagas para alguns outros estudantes que se movem para outro distrito. Tem uma loteria, então para isso que vem a loteria, que a senhora Linda Lourdes vai falar. Então as cidades aí em volta, né, Clinton, Maynard, Marlborough e Hudson, mas a gente vem de 37 diferentes cidades e aqui representados. Então, de acordo com uma pesquisa no Estudantes, sobre aproximadamente de 5 anos atrás, já tem aproximadamente 55 línguas que são faladas aqui, muito diversificado, uma população muito diversificada, que é divertido trabalhar, é um lugar divertido para os estudantes estarem também, né? Então, entre os estudantes, né, do corpo estudantil, né? Então, diz aqui que são um ambiente de apoio, de suporte, que cria aí grandes expectativas para o aprendizado e também sobre o comportamento. Vamos aprender mais sobre isso. E diz aqui que a gente trabalha duro e a gente se diverte duro também, né? Um novo projeto de prédio está vindo também. Então, há grandes expectativas. A parte de que a gente brinca muito. Então, temos aqui um programa muito competitivo, atlético, né? Temos 60 clubes diferentes, que acontecem depois da escola. É um número muito alto, né, de clubes que você pode participar. Se tiver algum interesse acadêmico, então que faça os seus... então, você pode achar o seu lugar aqui, se você estiver interessado em alguma coisa, então é a nossa oferta, então, que a escola pode oferecê-lo. Vamos para o próximo slide. Então, rapidinho. Então, somos uma escola que tem a sua missão. Então, você pode saber mais sobre o nosso site. Nós falamos sobre a nossa missão, nós vivemos sob a nossa missão, tentamos cumpri-la todo dia e saber como fazer, não só palavras, a gente coloca isso em ação, em prática, em todas as decisões que fazemos na nossa escola, olhamos para a nossa missão, então isso aí está alinhado com a nossa missão, então tudo está alinhado com a nossa missão, então a missão, então quebramos, então celebração do conhecimento, isso para mim significa que os nossos estudantes, nosso pessoal que trabalha estão muito entusiasmados, são entusiastas que dentro do conteúdo que são baseados no nosso conteúdo, isso nos dá um engajamento. Então eu gosto o engajamento e também o envolvimento que vai às aulas com os professores, e eles são conscientes disso, são bem entusiastas e apaixonados por isso. E também a paixão, né, o amor pelo aprendizado. Então, estudantes de todos os rincões e todas as habilidades que devem aceder em todas as matérias. Então, diferentes cidades, então tem estudantes diferentes que vêm em diferentes cidades, de níveis diferentes, e o nosso objetivo é para que cada estudante, então, o quanto antes, então, como é que as famílias se envolvem, eles não entendem, ter certeza que a gente não tem, que ninguém fique para trás, não importa como você foi, o seu nível de educação, como quando você entrou, todos querem que você tenha sucesso, em todas as matérias que eles estão, que os estudantes participam, então estamos focados nisso,
com o nosso time, com as nossas famílias, com os nossos estudantes, trabalhando junto para que essas coisas aconteçam. Então, empoderando os estudantes a terem sucesso. Nossas salas de aula, que quando você vai para o high school, estamos preparando os estudantes nas suas habilidades, para que eles tenham sucesso no college, né, nas faculdades, nas suas carreiras. Então, com os estudantes que colaboram um com o outro, também a equipe que colabora para com os estudantes, que também para que eles tenham capaz de se darem bem socialmente, e quando eles saírem daqui, e também, claro, com a parte acadêmica, também que aprendem dentro de sala de aula. Também como cidadãos que vão se formar. Então, tem feito um trabalho. Então, nossos valores fundamentais: integridade, excelência e comunidade. Nós desenvolvemos esses valores fundamentais com a nossa equipe, com estudantes, com as famílias, com todos. Temos todos envolvidos com esses valores fundamentais, com muitas discussões, conversas, com os encontros, reuniões. Então, a gente cobre esses valores fundamentais cada ano, sejam eles os estudantes veteranos que estão por aqui 6, 7 anos, com esses valores fundamentais, o que eles significam. Então, muito das conversas com os nossos estudantes. Então, todos que estão acontecendo, aqueles que ele faça um erro, sempre a gente aponta para esses valores fundamentais, como é que a gente pode melhorar. Então, integridade com os estudantes, para que os estudantes sejam verdadeiros, honestos com uns com os outros. Então, fazendo tudo que eles podem fazer. Sempre fazendo os seus melhores, excelência. O compromisso para perseguir essa excelência. Então, em cada atividade na sala de aula, então, não significa conseguir A em cada matéria, mas conversamos em trabalhar duro e a comunidade. Então, ter a consciência do que está acontecendo, o respeito com tudo, com os estudantes, com as pessoas, com o espaço pessoal. Muito legal focamos sobre isso daí, aprender sobre serviço, liderança, e então para que eles entrem nos nossos clubes, para que se envolvam também na sala de aula, na comunidade, e a educação durante o tempo dos estudantes aqui, né? A vida acadêmica, isso é rápido. Você entra na loteria, o seu filho, ele vai na loteria, e você aceita esse assento, você matricula, e tem um exame de matemática, formulários, muito papel, né? Então vai trabalhar com a senhorita Eduardo. Há um exame de matemática, de nivelamento. Nós somos uma escola particular, nós somos uma escola de exames. Então, é um teste para você entrar. Nós somos uma escola gratuita. Administramos esse exame de nivelamento de matemática para ver, só para saber o nível dos estudantes. Então, não só entram na escola baseado nesse exame, se eles estão desenvolvendo muito bem na primeira parte do ano, na segunda parte do ano, então, da família, então, para que, colocando estudantes no nível maior. Então, para que esse estudante entre no nível particular. Então, nas primeiras semanas, até para o primeiro semestre do ano, então, com o departamento de matemática que possa colaborar com o estudante, com a família, para que possam fazer uma decisão. Talvez, de repente, se o estudante não se encaixar direitinho, pode descer de nível um pouquinho, para que ele entra na trilha. Então, tem um teste de matemática, de nivelamento, então, depois da loteria. Também tem um teste de leitura, que é o Lexia, para identificar
se tem algum estudante algum estudante que precisa de algum suporte de leitura, apoio de leitura. Aí, então, a senhora a doutora Catherine Cole, que é responsável por isso, então ela é responsável pelo programa de leitura, professora também, e também nós oferecemos aulas para estudantes que precisam de apoio ou apoio na leitura. Então, temos aqui é baseado na resposta de uma pesquisa da linguagem. Então, eles fazem, então, para saber se tem alguma outra língua além do inglês que é falada aqui. Então, a gente faz essa pesquisa para saber exatamente se há mais línguas falando do inglês. Então, SMLAW é um teste só para saber se o estudante que está aqui tem alguma necessidade para desenvolver o seu inglês. Então, ela também, a professora que está aqui, tem alguns slides também que pode compartilhar. Então, os estudantes vão passar por essa pesquisa para saber as necessidades, se tem alguma necessidade. Então, potencialmente uma oferta para saber disso, para os estudantes, para os estudantes estudar, eles entrarem aí no suporte para a língua inglesa. Então, a vida acadêmica no 6º ano, né? Então, tá olhando aqui o tempo para ver se tá tudo certinho. Então, no 6º ano. Então, palavra por palavra. Então, os estudantes, eles começam com o pré-álgebra, que é determinado com um teste de nivelamento de performance. Todos os estudantes na EMSA, eles terão educação física em todas as aulas, todos os dias. Então, um dia depois do outro. Então, ciência da computação. Os estudantes vão ter biologia, antes da língua que todos os estudantes, no começo, e no 6º ao 8º ano, que eles têm todo dia. Então, que a escola tem incorporado, desde a criação da escola, desde da middle school, até do 6º até o 8º ano. Enquanto você começa o high school, então você tem a opção de continuar, você pode escolher de francês ou espanhol. Então, o departamento está procurando oferecer mais outras línguas, mas por agora é latim, espanhol ou francês. Então, isto no 9º ano. No 7º ano. Então, muda um pouquinho, né? Então, inglês, história e matemática todos os dias. Então, química e física, e traz no guarda-chuva da ciência, e biologia continua do 6º ano, ciência da computação, um dia após o outro, na verdade. Então, latim, geometria e educação física vai estar aí também, um dia após o outro, durante o middle school. Oitavo ano. Então, você vai ver Earth Science, você vai ver história. Então, no 8º ano, é um ano, desafiante esse ano, não há dúvida, tem muita matéria. Então, que os estudantes têm que responder a cada outro dia, mas eu acredito que, obviamente, que temos desenvolvido um apoio muito forte por os próprios professores, estão aconselhando o departamento, a cada que temos um grande nível de apoio no 8º ano, porque sabemos que o 8º ano pode ser muito desafiador, o 7º e 8º. Então, preparamos os estudantes para o que está por vir, né? Então, para que eles estejam bem preparados para que eles vão para o 9º ano. Então, temos aqui um programa chamado Programa de Estudo Dirigido para o Middle School. Então, do 6º ao 8º ano, para cada estudante, ele participa desse estudo dirigido.
e que participa a cada outro dia durante o middle school. Então, um bloco de 45 minutos a cada dia. Pode funcionar para cada estudante como uma parte. Então, por exemplo, um estudante que durante o dever de casa ele não consegue fazer alguma coisa, oferece uma oportunidade para os estudantes trabalhar em grupos menores, ou um a um com os professores, que aqueles estudantes que precisam de algum apoio e alguns tópicos, a maioria dos nossos professores do middle school, a maioria deles, eles ficam livres durante o programa de estudo dirigido. Só um exemplo. Se eu estou no 7º ano, matemática, e a senhora Jarvis, minha professora de matemática, eu estou estudando, ou vendo a aula dela, então eu não estou conseguindo entender, então estou tendo muita dificuldade para aprender. Não estou entendendo o que a Miss Jarvis está falando. E como estudante do 7º ano, então a senhora Jarvis pode perceber isso e pode iniciar esse programa. Eu mesmo posso chegar para minha professora e falar assim, olha só, então será que eu posso passar por esse material novamente para entender melhor? E ela vai falar sim. Então me fala um passe para você estar comigo. Enquanto isso acontece, o estudo dirigido, eu vou no bloco onde isso acontece, então o meu professor, eu preciso ver a senhora Jarvis, eu falo para outra professora de matemática, e então eles me escreveriam isso daí. Então, uma oportunidade. Então, a maioria dos professores que estão disponíveis para isso, às vezes acontece mesmo com trabalho individualizado. É um grande programa. Então, tem estado aqui na ANSMA desde há 18 anos. Então, uma coisa super tradicional que acontece todos os dias para os nossos estudantes de middle school. Tem um período de aconselhamento que acontece a cada 8 dias no nosso programa. Então, tem uma agenda rotativa. Então, que tem lições que acontecem. Então, que acontecem sobre construção de caráter. Então, por exemplo, discutir sobre responsabilidade. Então, algo tipo assim, uma assessoria para estar discutindo. Então, algum tópico. Então, vem com algumas atividades de responsabilidade, integridade, prevenção de bullying, a semana de prevenção de bullying. Então, é a construção do caráter para reforçar algumas lições-chave na nossa comunidade, então, relacionados aos nossos valores fundamentais. Também vamos falar agora aqui sobre a vida estudantil. Então, alguns clubes e atividades que nós temos aqui. Então, vou ler. Então, oportunidade para os nossos estudantes se socializarem e desenvolverem novas conexões. Tem 61 clubes diferentes, com atividades diferentes. Outras são do high school, outras são do middle school. Então, temos, tipo assim, danças, jogos, competições, coisas dessa natureza. Você pode fazer parte. PTO é legal. Então, incorpora... Então, você receber família que estão chegando aqui pela primeira vez. Então, dar as boas-vindas para uma família nova. Oferecemos a oportunidade para estar ligado com eles, com essa família. Uma família que chega nova para estar com uma família que está aqui há muito tempo e se conhecem, e responder algumas perguntas sobre as nossas políticas, mais informações sobre os nossos clubes e atividades. Então, o PTO, não só isso, então, também, claro, para as famílias se conhecerem umas das outras, e acontece no começo do ano, se você é aceitado, e se você quisesse participar desse programa, tem muito apoio para as nossas famílias. Alguns exemplos para o middle school: drama, matemática.
Então, o protocolo de 100, né, depende da estação. Então, drama, a equipe o time de matemática, então que chama Money Wizards, tem de ciência, yoga, líderes de amanhã, que é um clube de serviço. Temos também fencing, que é esgrima, e clube latino. E também pode incorporar e estamos oferecidos. E também tem viagens de campo. Então, middle school. Então, é uma viagem super tradicional que vai a Machasuta, que é alguma coisa que seja desafiador. Então, eles vão lá nessa montanha, tiram algumas fotos. Os alunos do sétimo ano vão nos museus, faz parte do nosso currículo. Então, eles acabam o dia terminando, né, fazendo alguma coisa divertida, alguma coisa que tenha mais atividade. Então essas viagens mudam um pouquinho, matérias de robô, então algo que seja desafiador. Então aquilo que a consultoria ela aconselha fazer. E o Daniel, ele sempre acha alguma coisa divertida para fazer. Então gostaria de manter isso dentro do nosso currículo Viagens, que tem movimentação, que tem atividade, coisas dessa natureza. Então, desculpe-me, o que separa o middle school de outras escolas do middle school? Então, uma visão de 7 anos para estudantes alcançarem sucesso e desenvolvimento. Então, tudo é uma comunidade, em um campus. Então, muito próximos uns aos outros. Então, há muitas conexões. Então, todos se conhecem uns aos outros, os estudantes conhecem uns aos outros, ele conhece os estudantes de high school, de middle school. É legal quando os estudantes começam o sexto ano, então eles ficam com a gente durante 7 anos, então eles ficam no mesmo campus, então eles ficam do sexto para o sétimo, para o oitavo, para o nono e vai para o high school. Então não significa que eles vão para uma nova localização. Então, que não se comunicam mais com o middle school. Então, todos estão juntos, ficam no mesmo campus. Então, uma comunicação que fica ligada. E tem matérias, um estudo rigoroso das matérias. Então, é um conteúdo de nível de high school, mas com nível de middle school. Então, física, ciência da computação. Os estudantes estão realmente, então, um conteúdo bem desafiador e forte, mas com apoio, com suporte. Então, a gente está quebrando essas partes de uma maneira estratégica, porque quando os estudantes vão para o nono ano, quando eles vão para biologia, e aí depois eles pegam química, aí no 11º ano pegam física. Então é uma base para que eles consigam ir. Então a gente cobre com conteúdos de alto nível apropriadamente, então sempre prestamos atenção nisso. Temos grandes parcerias, então temos tutoramento, mentoria, oportunidades para cada estação para os estudantes, não importa se é outono, primavera, oportunidades para estudantes participarem em esportes e comumente, nesses casos, quando os estudantes do middle school, quando eles vão no programa de cross country, então, capitães que eles são de high school, então eles vão ter interações com high school, uma grande maneira de ficarem conectados. Então, a mediação dos estudantes, então, resolução de conflitos que acontecem com os estudantes de middle school com um nível menor, então, que vão numa escala menor. Então, os estudantes que pode ter essa mediação e que tem desenvolvimento,
em um grande programa para estabelecer conexões. Então, é bom ver os estudantes seniors, juniors, junto com os estudantes de sexto ano. Isso é muito bom para a nossa comunidade, é uma oportunidade de liderança para os nossos estudantes de high school. Então, esse slide. Então, como é que é o dia na EMSA? Como é que ele se parece? É um novo slide que começamos esse ano, porque há muitas perguntas que vieram. Então, nosso campus abre que o ônibus vem e deixa os estudantes às 7h25, que o campus abre. O primeiro período começa às 7h55 da manhã. O oitavo período termina às 2h45 da tarde. É o mesmo para middle school e high school. Temos 8 blocos de 45 minutos, período de 45 minutos todo dia. Então, um pouquinho, pode estender um pouquinho, não muito. Talvez comparado com os estudantes de middle school, podem parecer um pouco, mas esse é o nosso calendário. O almoço, né, o lanche, 25 minutos entre 11h11 e meio-dia e 18. Então, todos os estudantes de sexto ano comem juntos, de 11 a 11 da manhã, e o do próximo ano comem junto também, no seu almoço. É um pouco como é que nosso horário é no dia. Então, as expectativas de comportamento para os estudantes e políticas para a escola. Então é um livro de 8 páginas para estudantes. Então, se você quiser, você leia, tá lá no nosso site também, que mostra sobre a nossa política na escola, nossa expectativa de comportamento acadêmico, em tudo isso, e umas principais aqui que eu gostaria de falar, assim, expectativas de comportamento alta para os estudantes de middle school, sobre o celular, telefone celular. Então, a política. Então, os estudantes, eles colocam dentro do locker, dentro do armário, para que eles não tenham o seu telefone consigo, que eles não podem usar o seu telefone celular durante as horas da aula. Então, às 7h55 até as 2h45, eles não podem usar o seu telefone com eles. Então, alguém diz, se eles precisarem ligar, então, estudantes no middle school, eles podem usar um telefone imagina que eles esqueçam, por exemplo, o lanche, que eles podem ligar. Então, somos bem fortes relacionados com o uso do telefone. Política de uniforme, nós temos. Então, é bem estrito relacionado a isso, desde 2010, mas eu acho que a colaboração com os estudantes e as famílias. Então, a gente não teve que fazer nenhuma mudança. Desde os últimos 6 anos passados, as expectativas, toda essa informação você pode ler no nosso website, que você pode ver, inclusive, no bate-papo aqui agora. Então, tem que ser usado de uma maneira muito amistosa e seguida. É fácil de ler, de entender, e também de uma maneira que a gente consiga comunicar bem. Então, definitivamente, você pode dar uma olhada no nosso website. Então, um processo de indicação através do escritório do diretor para o middle school. Então, sobre as atividades dia a dia dos estudantes, participação, assuntos disciplinares, coisas assim, através do dia. O nosso escritório dos estudantes, o Dean's Office, ele lida com isso, né, relacionado à família, se a família tiver alguma preocupação, que aí a gente pode trabalhar junto nisso daí. Vamos lá, operações da EMSA. Transporte. Então, atualmente tem 3 ônibus regionais com uma tarifa e 8 de Marlborough. Então, a nossa escola localizada em Marlborough, não há taxa para o transporte de ônibus de Marlborough. Então, há uma taxa
que você pode achar também, ver no nosso site, então, que é ajustada a cada ano, e nós temos um gerente que lida com isso, sobre esse transporte, e sobre esse processo ele pode responder qualquer pergunta que você possa ter. Se você entrar na loteria e seu estudante está matriculado, então há muita informação que pode vir aí para você sobre ônibus e transporte quando chegar a ver. O programa de almoço, né? Então a gente trabalha com uma empresa, então a gente não tem cozinha aqui na EMSA. Então, por isso que tem uma empresa que traz os lanches, almoços, eles vêm com a comida, com uma temperatura nivelada, então eles servem a comida para os nossos estudantes, a gente tem que pedir com um mês de antecedência. Então, talvez pode ser um pouquinho diferente do que você pode esperar para os estudantes de middle school e high school. Então, não tem cozinha para, enfim, fazer as comidas. Então, um programa que a família, ela talvez seja necessário dar uma olhada e selecionar as escolhas que temos aqui. Então, isso aí vai tudo ser gerado eletronicamente, e aí o estudante ele aparece lá para almoçar, eles recebem um ticket, e aí o almoço é servido para ele. Então, temos feito isso desde sempre. Então, temos um relacionamento bem legal com a companhia que fornece isso. Então, você pode ver isso com coordenação. A pessoa responsável que coordena isso tem feito um trabalho muito legal. Então se o estudante, se o seu filho matricular nisso daí, temos aí o escritório de saúde. Então, temos aí enfermeiras em tempo integral que trabalham no nosso, então tem feito um excelente trabalho com um espaço aberto. Então, elas cuidam de tudo. Então, se tiver algum tipo de emergência, uma situação de emergência, então elas vão lá bem rápido, seja na sala de aula ou qualquer lugar. Então, elas trabalham muito, com certeza. Então, as viagens de campo, né, como falei, e nos clubes, então, quantos clubes que nós temos aqui para oferecer essa informação, então, muito valiosa no nosso site. Então, muitas informações para estudantes quando eles vêm para a escola. Então, bem rápido, falando sobre a parte atlética, temos um programa super forte da área atlética, chama MIAA. Então, um corpo diretivo que lida com isso. Então, talvez bem legal que relacionado comparado com as outras escolas. Então, somos parte dessa divisão 3, divisão 4, os níveis de divisão 3 e 4. Então tem 23 programas diferentes, que os estudantes do 6º ao 10º, eles podem participar. Então, tem time de basquete, programas que tem times, 23 programas que tem times. Então, times de basquete, como eu mencionei, cada estação, então, outono, primavera ou inverno, os estudantes de middle school, ele podem participar de um esporte, uma oportunidade. Então, já que nós temos um diretor somente, se a gente tivesse um diretor só para o middle school, os estudantes seriam capazes de jogar, disputar. Então dá aos estudantes a oportunidade de, na verdade, participar no JV, que é o Junior Varsity, ou então do esporte sem potencial, se o nível de habilidade no esporte, ou seja, uma decisão que tem que ser tomada. É isso aí, só para que vocês saibam. Então, para que você possa encontrar a sua oportunidade aí. Vamos lá. Aconselhamento na escola para todos os estudantes.
nós chamamos o nosso departamento de aconselhamento, muitos outros, que eles chamam de guidance counselor, conselheiro. Nosso departamento de aconselhamento aqui na escola, temos um programa bem forte relacionado a isso. Em cada aspecto na vida de estudante, academicamente, social, que nos estudantes do 8º, 9º ano. Então, para que haja um aconselhamento preliminar sobre a carreira deles. Então, eles têm feito um trabalho excelente. Eles conduzem também aulas, então desenvolvem um programa de aconselhamento em construção do caráter nessa natureza, em grupos pequenos, aconselhamento individual. E uma vez que os estudantes vão para a high school, então eles vão no PST, um teste avançado, então ele tem junior, senior, aí que nós focamos na questão da faculdade, no college, então ele tem freshman e sophomore também, que eles incorporaram recentemente, novamente. Então, Acari do college, da faculdade. Então, se o seu estudante estiver no programa 504, e aí pode continuar aqui na EMSA, e tu pode ter esses encontros, né, no processo de avaliação dentro desse programa do 504. Então, eu sei que vocês estão vendo muito a minha voz, porque eu sei que tem muita informação, não sei se você consegue pegar, então eu sei que é muita informação, espero que eu esteja fazendo um bom trabalho aqui. Então, no departamento de educação especial que a Lynn Jarvis coordena, ela tem muita experiência, é um trabalho super bacana, de alto nível. Você pode ver aqui, tem um modelo de inclusão e um programa de educação individualizada, tem laboratórios acadêmicos, pode ser determinal durante os encontros de IP. Então, os estudantes que estão no IP, eles têm laboratório acadêmico. Então, é um tipo de ambiente que pode participar durante os estudos dirigidos. Então, que eles se envolvem diretamente com os professores de educação especial, para ter certeza que eles consigam ter sucesso apropriado nisso daí. Então, que esse departamento, ele está fazendo. Então, que isso aí tudo é o professor especializado de educação pessoal, tem 5, 6 paraprofissionais que estão ali para ajudá-la, para que entre nas salas de aula quando necessário, baseado na grade curricular que é dada por estudante. Novamente, se o estudante que está no AIP tiver uma pergunta específica sobre a nossa educação especial, a senhora Lynn Jarvis estará aqui no final, durante os minutos, para aqueles que tiverem alguma pergunta, para lembrar que a gente vai responder as perguntas. Então, tem alguns terceirizados aqui, que é o BCBA, terapia física, ocupacional, especialista de tecnologia assistiva, encontros de transição, a senhora Jarvis, nessa primavera, para os estudantes de 6º ano, para determinar como os serviços serão entregues nesse primeiro ano dos estudantes. E aqui, se você tiver alguma pergunta, você pode contactar a Lynn Jarvis, e ela estará aqui mais tarde, no final dessa apresentação também. Então eu vou ficar calado um pouquinho, talvez pode ser bom para vocês. Eu vou passar então para a senhora Caitlin, que tem alguns slides sobre o programa de língua inglesa. Olá a todos. Não me perdoe-me porque minha câmera não está a funcionar, então só minha voz. Então espero que todos estejam bem esta noite. Meu nome é Caitlin, então eu sou professora de ELO e sou uma professora aqui na EMS, então estou muito animado deixar vocês saberem sobre, então, o nosso programa de língua inglesa, EMS,
de missão que a EMSA ela vai criar uma atmosfera de celebração do conhecimento, onde as crianças de todos os rincões e habilidades possam exceder em todas as matérias. Então, a EMSA, ela tem um programa que ajuda para os estudantes, para aqueles que requerem apoios de linguagem acadêmica adicional. Então, esse programa tem 3 sessões. Então, nós tem as aulas de ELO. Então, é uma aula que acontece todo dia, que foca, então, dentro dos modelos de proficiência de língua inglesa, então, das habilidades de língua inglesa, assim como, então, das aulas de conteúdo, que vem, né, para a linguagem acadêmica específica dentro do grau do aluno. Então, o currículo, então, ele está dentro dos fundamentos, dos conteúdos fundamentais das aulas dentro da AMSA, e aí, então, na parte que os estudantes estão matriculados dentro dos programas de língua inglesa. Então, os estudantes que são identificados com ELO, eles, com as outras aulas, então eles são conseguidos, essa que eu acabei de falar, são conhecidas como SEI, as aulas de SEI. Então, os estudantes, então o professor, ele vai fazer um teste para qualificar os estudantes dentro de um currículo específico que sejam acessíveis para os estudantes. Então os estudantes que são ELO e que não são ELO. Então, se for um requerimento disso daí, os professores, cada professor, ele vai ser relacionado para isso. Todas as aulas, então, são considerados um Yellow Class. Então, são muito úteis para cada estudante, para que eles possam com frequência utilizar isso dentro da sala de aula. Então, a terceira parte do programa de Yellow, que é chamada de Push-In, então, eu sou um profissional para profissional nisso daí, que ele, pelo menos, que ele possa estar dentro da sala de língua inglesa, o Yellow. Então, se estiver agendado para ir, né, o professor. Então, vamos para o próximo slide. EMSA. Então, as diretivas, a identificação, que ela segue a identificação equitável para todos os estudantes. Esses processos são consistentes pelo estado de Massachusetts e ocorrem quando o estudante entra em um novo distrito. Então, os estudantes que são reportados como falam ou estão expostos em várias línguas são administrados pelo WIDA Screener como um modelo do processo de participação. Esse é um estado que aprova esse teste modelado que determina as necessidades de apoio de inglês acadêmico. Então, esses estudantes são contactados por mim e mais informações são providenciadas, porque é muita informação. Então, também através do e-mail, para que possa identificar os estudantes. Esses processos de identificação, eles são feitos o mais rápido possível, porque tem que começar imediatamente. Então, a gente tem informações separadas para cada família. Obrigado a todos. O meu e-mail é klee@msacs.org e estou aqui a postos para responder quaisquer perguntas. Obrigado, Kate. Então, Linda Edwards agora. Então, sou a Linda Edwards.
Então, tenho estado aqui com 14 anos. Então tem dos estudantes que foram para a EMSA. Então, eu substituí algumas professoras durante 5 anos. Então, dentro da área de registro durante 7 anos. Então, a entrada na EMS, então, é uma loteria regulada pelo Estado, para os estudantes do sexto ao nono ano. Então, até agora nós temos 800 aplicações. Não, é uma loteria. São as suas chances, podem variar dependendo do grupo que você estiver. Você pode aplicar online, então link, então que você pode ver aqui no chat que a gente colocou o link, ou então lá no website do EMSA. Uma vez que as aplicações aconteçam, a gente vai terminar no dia 3 de fevereiro, então 3 a 4 semanas depois, então a gente tem que esperar pela informação do Estado, aí depois a loteria acontece. Uma vez que isso aconteça, então, a gente vai oferecer primeiro para os estudantes, irmãos dos estudantes atuais, e depois para os estudantes das cidades principais, Clinton, Hudson, Marlborough e Maynard. E depois para cidades que não fazem parte, e depois para outras cidades do estado de Massachusetts. Então, a loteria vai acontecer pelo Zoom, então vocês vão receber um e-mail meu no final de fevereiro de 23, e aí então, como fazer a loteria? Então, você nunca vai ver o nome do seu filho, ou site, ou na loteria. Então, você vai ver uma outra informação. Então, se você for no EMSA, no site, no EMSA, tem outra informação, é pseudônimo. Então, você vai receber uma carta de oferta, isso é uma semana. Isso, honestamente, manda no sexto dia que eu estou tendo problema em achar esse documento, porque eu posso te dar alguns dias, tudo bem. Então, você pode entrar em contato comigo. Se você não entrar em contato comigo, então, se você não receber uma oferta, não significa que tudo está perdido. Significa que a gente vai continuar oferecendo as ofertas até que a outra loteria aconteça. Se você tiver alguma pergunta para mim, sinta-se livre para mandar alguma pergunta para mim, para admissions, então eu vou te responder. Não sei se tem mais slides. Então, e aí a gente pode abrir o chat para perguntas gerais. Se você tiver alguma pergunta, então faça a sua pergunta. Então, ou então você pode conversar com a Caitlin ou com a Lynn Jarvis depois. Podemos ficar aqui. Então, acho que tudo já foi respondido até agora. Então, se a gente puder dar uma olhada aqui no chat, na caixa de conversa, de bate-papo. Então, esse outro site, tem alguns e-mails aqui que você pode, na parte os administradores e diretores de alguns programas. Então, esses e-mails estão todos no site também. Você pode contactar qualquer uma dessas pessoas aqui, tá bom? Então, eu quero agradecer os intérpretes em português, espanhol, talvez, não sei se tiver alguma pergunta em português aqui, Linda e a gente vai sair se não tiver nenhuma pergunta. Então, assim, então, há uma só loteria para a sessão de 2023, sim, só uma loteria. Então, em fevereiro. Então, claro, disso vai depender se a gente conseguir toda a informação que precisar daqueles que foram selecionados. Ok, obrigado.
Então parece que a gente já pode ir, né? Queria fazer uma pergunta. Então, o campus está aberto pela manhã? Então, como é que os estudantes podem ficar aqui na parte da tarde, ficar na nossa biblioteca, alguma atividade? Grande pergunta. É, quem sabe? Então, a nossa apresentação, eu vou colocar sobre isso daí, é uma boa pergunta. Nós temos Middle School e o High School. São dois programas separados, que acontecem depois da aula, do sexto ao oitavo, que é o clube de dever de casa. Os estudantes podem ficar até às 6 da tarde. É supervisado pelos nossos professores de história, e eles participam disso. Então, claro, os pais, os guardiões matriculam os estudantes no estudo aí. E, então, então, essa informação vai para todos os estudantes aí que começam a estudar com isso. Então, é, uma, é um grande programa. É uma supervisão super forte, bem próxima. É um programa no centro de mídia que costumava ser. Eu, então, e esse programa acontece até às 6 da tarde ou da noite. Há uma pergunta sobre a loteria. O que acontece com a loteria? É, e todos passam pela loteria, com o número de loteria, que é gerado randomicamente, e coloca em ordem na loteria. Então, temos recebido de todas as cidades principais, Marlborough, Maynard, Hudson e Clinton, os estudantes das cidades, todos esses estudantes, e colocamos em ordem, então até que os nossos assentos terminam. Quando sua aplicação vem para mim, eu abro cada uma, eu vejo a cidade onde você vem, então eu vejo se você é da cidade principal, cidade fundamental, então você vai para um desses grupos. Vê se tem alguma outra pergunta geral aqui. Tem algumas outras perguntas. Então, acho que é tudo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Foi uma apresentação bem longa, eu espero. Então, aqui oferecer algumas informações por anos, porque eu tenho tudo aqui na minha cabeça memorizado já, né? Então, vocês podem entrar em contato comigo para responder as perguntas. Você pode também enviar e-mail para mim, perguntas sobre a loteria. Alguém? Então, imersão em espanhol. Meu filho está em espanhol em Maynard. Como é que os outros estudantes que deixaram esse programa podem se manter no nível de espanhol? Então, estudantes no programa de imersão em espanhol, eu acho que tem outros participantes nos anos anteriores que pode ser atrativo para as outras pessoas, que é oferecido para os estudantes de middle school para língua, porque muitos estão fazendo latim. Então, Maria e Tiago, os professores de espanhol, então eles estão lá no clube de imersão em espanhol, então eles estão matriculados pelo ano. Então, estamos trabalhando com as famílias de Maynard, nosso departamento de língua estrangeira, tem alguns testes de nivelamento que pode começar esse ano, ajudar propriamente os estudantes que entram no nono ano a achar o melhor, aquilo que dentro da área. Então, ajudar, né, para os estudantes para o nível de faculdade, de college, e que pode ser implementado
Então, só para saber que isso pode ser implementado para o futuro.